Bem, pessoal, estamos aqui em mais um episódio, Vozes do Horizonte, desse bate-papo com o doutor. Dessa vez, com o nosso amigo Magno. Eu vou até pedir para ele se apresentar, porque ele é muita coisa, viu, pessoal? Mas, fundamentalmente, é um homem da cultura. Fundamentalmente, é um homem da cultura. Ator, Isso. produtor musical, tem aí várias experiências também em gestão de pessoas, não só trabalhando na cultura em alguns interiores do estado do Ceará, mas também fora do país, não é isso, Magno? Isso mesmo. Ele tem uma experiência aí muito, muito vasta e como a gente entende que a cultura ela é área básica para qualquer gestão pública, tem que estar sempre sendo estimulada, Uhum. otimizada, valorizada e com as duas mãos do poder público apostos para abraçar todas as causas da cultura. É assim que a gente pensa, por isso que a gente está batendo esse papo aqui com você hoje, aprendendo bastante aqui. Eu tenho certeza que o conteúdo será muito rico e a gente vai aprender bastante aqui com você. Mas, para quem não conhece, se apresente aí um pouquinho, para que as pessoas possam entender um pouquinho da sua expertise. Primeiramente, eu me sinto muito feliz quando um pré-candidato, né, um candidato a prefeito de uma cidade tem a cultura e a arte como uma solução básica, assim, né, de utilidade pública. Me sinto muito feliz porque artistas sofrem muito, É né, verdade. como qualquer outro trabalhador brasileiro. Mas Isso. os artistas, muitos não têm CLT, né? E é a busca, né? A busca de um trabalho mais formal, onde as pessoas não busquem apenas como entretenimento, mas como conhecimento, né? Como uma área social também. E eu sou Magno Carvalho, né? Sou ator, essencialmente, como ofício, mas também estou produzindo desde 2007 trabalhos tanto nas artes cênicas, que envolvem a linguagem do teatro, do circo, da dança, da música. Já fiz até produção de artesanato, onde trabalhamos com vários grupos produtivos do Maranhão, de Minas, de Rio, de Janeiro, né? Já trabalhei com museologia também, lá no sertão de Crateús, com os indígenas Cariri, Potiguara, Tabajara. Só fazendo um parênteses, eu estava conversando ali nos bastidores com ele, né? Eu disse, rapaz, eu sou natural de Crateús. Aí ele estava A comentando um coincidência, né? pouquinho, né? Lá eu tenho um trabalho desde 2020, né? Um trabalho voltado à arte e à cultura, né? Mais na linguagem do audiovisual, com apoios de vários fundos, né? No caso, o Fundo Social Casa Ambiental, que são ONGs que investem recursos privados em projetos públicos, vamos dizer assim, voltados para a sociedade civil, né? Também já trabalhamos lá com teatro, com dança, com artesanato. Trabalhamos lá em Crateús, junto aos indígenas, um museu, né? Criamos um museu lá, do zero, assim, se chamado Museu Vicente Cariri, que é o museu dos Cariri ali na aldeia Maratuã, que é uma aldeia que habitam 5 etnias, né? 5 etnias que vivem em zona urbana, né? Aldeias urbanas, né? Mas essa experiência com os indígenas veio desde 2017, onde, através de um edital chamado Itaú Rumos Cultural, fomos até a Amazônia, lá na cabeça do cachorro. Se você for no mapa do Brasil, tem uma cabecinha de um cachorro lá do noroeste amazônico, e o Aurentê fica na garganta do cachorro. Para a Olha aí. gente chegar lá, passamos 3 dias de barco e mais 2 dias de voadeira. Foi algo realmente uma experiência fantástica, onde eu quero voltar, mas é muito caro ir para lá, E né? bem A gente diferente, precisa né? realmente de um apoio financeiro. E é muito diferente a cultura, a gente começa a perceber de uma perspectiva que não é minha, né? Mas a partir de outro, né? Assim, então isso é importante para quem quer trabalhar com arte e cultura, assim, porque às vezes os gestores pensam como um setor de eventos, né? Assim, só para agradar, né? Tipo Pronto, pão e circo, né? Mas é muito diferente. Também é isso, né? A gente viu que o entretenimento com a arte e a cultura durante a pandemia foi importantíssimo para alegrar corações, né? E abrir sorrisos, né? Assim, e desde então a gente foi até mais valorizado devido a esse problema, porque a gente foi o primeiro a parar e o primeiro a parar e o último a iniciar, né? Então isso foi drástico, assim,
drástico mesmo. Financeiramente, um baque, né? Financeiramente, psicologicamente, né? Porque a gente gosta do contato com o público, né? Eu sou ator de teatro, mas também sou ator de rua, né? A gente faz teatro de rua, teatro no palco. Eu sou do cinema, né? Eu sou formado em artes cênicas, né? Sou formado pelo IFCE, pelo IFCE, no Instituto Federal. Sou formado também em elaboração de projetos culturais, gestão e elaboração de projetos, né? Então, eu tenho uma vasta experiência nesse sentido, né? E eu estou sempre também a aprender, né? Eu acho que a gente, com esses papos, assim, com gestores que queiram ocupar um cargo executivo, tem que ter, né? São papos fundamentais, eu, inclusive, parabenizo pela iniciativa. A gente tem, eu lhe confesso, assim, a gente vai caminhando, vai aprendendo coisas novas, você vai absorvendo conhecimentos dos mais variados, e a gente sempre foi um apaixonado por todas as manifestações culturais. E a gente, lá, voltando aqui, trazendo um pouquinho para a nossa cidade, lá para o nosso horizonte e tudo, a gente tem visto muito isso que você falou aí. Olha, doutor, às vezes a cultura em uma cidade ela é vista como um produtor de eventos. Tem a festa do município, vai lá, contrata um cara, bota um show na rua, pronto, isso é a cultura do município. Em Horizonte a gente vê muito isso, né? O que a gente lamenta muito, porque você fomentar a cultura primeiro que é algo que deve ser contínuo, Independente de quem fez, se lá atrás alguém fomentou, e você depois chega no cargo, como você era adversário, você vai lá e quebra. Ocorreu muito isso em Horizonte, eu não tenho assim, nenhum problema de dizer isso. Teve até um momento, nós temos um centro cultural, nós temos um espaço físico, né? O Magno me falou que ele é filho de Pacajus, não é isso, Magno? Isso mesmo. Então, em Pacajus não tem um espaço físico, não é assim? Então, não tem um centro cultural, mas tem os artistas. Horizonte tem um centro cultural, tem os artistas, mas não tem o uso apropriado. O uso adequado. Quantos artistas da terra, de fato, se beneficiam do centro cultural e mais, levam aquelas culturas para os mais variados cantos do nosso município? Porque você não pode também centralizar tudo lá. Sim. Né? Nós temos uma cultura muito forte lá, quilombola, né? Que de forma espaçada, às vezes tem uma ajuda aqui, aí depois fica um bom tempo sem ter, e você vai vendo isso de forma sazonal, mas você não enxerga isso como política pública permanente. E a gente entende que a cultura ela tem que ser um braço da administração de apoio permanente. Horizonte, quem era Horizonte nos festivais juninos do passado? Né? E quem é Horizonte hoje nos festivais? Não estou dizendo que não tem quadrilhas, não tem, mas aquele sentimento, aquela aura de continuidade. Né? Tínhamos em Horizonte, em anos para trás, anos posteriores, todos os colégios tinham as suas quadrilhas. Todos. Os colégios tinham as suas quadrilhas, inclusive infantis. E essas crianças cresciam com esse sentimento de festival junino embrenhado ali junto com você. E aí depois ela passava para uma quadrilha maior, até chegar na quadrilha adulta, mas isso era um ciclo que se fechava. Dentro do colégio tinha ali o fomento, tinha ali a percepção de que aquilo era fora da importante, escola. e depois iria para fora da escola e levava para a vida. Mas quantas pessoas têm a oportunidade, por exemplo, rapaz, eu vou estudar teatro porque a gente tem a oportunidade de, através do município e das políticas públicas, exercer a função de ator verdadeiramente. O governo federal, em 2013, criou uma emenda constitucional que foi o Sistema Nacional de Cultura. Se eu não me engano, é a emenda constitucional número 71, onde ele dita as regras para que essas políticas públicas realmente se tornem políticas públicas, né? Onde o Sistema Nacional de Cultura, para quem não conhece, é um CPF cultural, né? Onde é criado um conselho, que é um Conselho Municipal de Políticas Culturais, onde metade dos integrantes é da sociedade civil e metade dos integrantes é do governo, né? Do governo municipal, no caso. Temos também um fundo
CPF. Não, tem o Plano Municipal de Cultura, né, que é o P do CPF, que são diagnósticos, intenções, metas, né, é um relatório histórico, cultural e artístico, onde nas suas primeiras páginas já fala sobre toda a realidade do município, e com este diálogo com a sociedade civil se fazem intenções e metas e objetivos por 10 anos. Inclusive, em Pacajus, neste momento está acontecendo a revisão do Plano Municipal de Cultura, que foi feito há 10 anos atrás, né, acho que 2014, na época do prefeito Marcos Paixão, se eu não me engano. E daí estamos revisando, né, porque é necessário que o CPF esteja apto, né? E o Fundo Municipal de Cultura, que é o F do CPF, que é um recurso destinado a investir em objetos culturais, né, onde se pode aportar dinheiros e recursos tanto do governo, quanto do município, né, quanto de empresários e apoiadores. Também podem doar para este fundo para que as políticas públicas do município, né, seja eventos, sejam as ações que são pensadas dentro do conselho, né, que podem ser realizadas. Então, esse CPF é justamente para aptar o município a ter essas políticas públicas, né? Porque quando você tem um conselho onde a sociedade civil e o governo estão conversando e deliberando ações e iniciativas como editais públicos, chamamentos, né? Enfim, quando este há um diálogo, se torna, vamos dizer assim, uma voz da sociedade, vamos dizer assim, né? Pelo menos teoricamente, né? E quando se tem um fundo para se portar dinheiro para que esse dinheiro não seja repassado para nenhuma outra secretaria que não seja a cultura, é muito importante para a gente, porque às vezes os recursos financeiros são remanejados de formas diversas. E a primeira secretaria que se pensa é cultura, né? Para que depois esse dinheiro seja colocado novamente. É uma luta, né? Então, esse pensamento de política pública de um município pode-se pensar, poxa, é um local tão pequeno, um território tão pequeno para a gente poder pensar, né, a cultura, porque se você for pensar em âmbito estadual, federal, é mais difícil você conseguir, Claro, né, planejar junto aos municípios. Mas quando o município tem um território pequeno, né, e que todas as pessoas que estão integrantes, né, do conselho, por exemplo, têm as suas demandas, né, dentro dos seus segmentos. Lá em Pacajus, por exemplo, eu estou falando do claro, município de Pacajus, porque eu estou morando lá e estou claro, trabalhando lógico. ativamente nesse fortalecimento das políticas E culturais assim, lá, sabe? a sua experiência nas mais variadas cidades, elas não são muito diferentes da realidade do Horizonte, porque as cidades são muito... Isso. A visão da maior parte das pessoas que estão à frente desses municípios, às vezes, é muito deturpada, como a gente comentou no início, né? Qual o calendário municipal de cultura de fato? Onde os artistas terão vez, terão voz. Nós estamos aqui nos Vozes do Horizonte, onde é que esses artistas estão colocando a sua voz e expressando as suas artes de forma contínua. Né? Ou somente quando é do interesse, tem um evento, aí vai lá, chama lá um grupo de balé que está fazendo isso para se apresentar no evento. Mas onde é que existe um calendário para fomentar isso durante o ano inteiro? E as apresentações, elas ocorrerem de modo frequente, planejado, independente das datas e dos eventos do município, para que isso seja uma realidade do dia a dia. Você vai saber, a gente está no estado do humor, né, que é o nosso estado do Ceará, que nós temos inclusive é uma grande mola propulsora do nosso turismo, é o humor cearense, né, não só para trazer, mas para exportar. Sim. Você tem todos esses artistas, todos esses humoristas que estão aqui no nosso estado e são também exportados para o mundo. Tem também eles, em menores proporções, nos municípios. E onde é que esses humoristas têm acesso para levar a sua arte e mostrar para a nossa Neste comunidade momento local? eles estão utilizando muito as redes sociais, né? Isso. E tanto não somente humoristas, né? Mas artistas, atores que estão fazendo vídeos de conteúdos, né? Que se tornam nem mais, acho que nem tanto artistas, se tornam mais influenciadores, assim, Isso. né? É uma porta, né? De entrada para que
porta de saída, vamos dizer assim, né? Porque as redes sociais é um escape da sua imagem, né? Do que você pode oferecer às pessoas, né? Mas o mais importante quando você fala de calendário, assim, de que forma dar continuidade, né, a um grupo de teatro, por exemplo, ou de dança, de que mensalmente se tenha no mínimo uma nota fiscal emitida, tá entendendo? São planejamentos, né? São planejamentos e experiências, né, que serão colocadas num papel. Claro. Né? E eu, assim, claro, editais públicos sempre são importantes, né? Editais das artes, editais onde cada linguagem tem a sua contemplação, né? Chamamentos públicos, né? Um projeto que não necessariamente possa ser de um recurso do município, por exemplo, você buscar recursos federais através de um projetista dentro das secretarias de cultura, onde possa se buscar e captar recursos através de leis de incentivo, tanto estadual quanto federal. Às vezes, Você ter na gestão uma pessoa para orientar, porque vários artistas não têm essa expertise de elaborar um projeto, sim, participar do edital, receber aquele recurso. Mais uma iniciativa que tem que se ter, né, para profissionalizar os seus artistas, né? Porque a gente não pode ficar com pires e uma xícara na mão numa secretaria de cultura pedindo o básico, tá entendendo? Assim, isso tem que ter realmente dentro de um gestor essa experiência, né? Não somente o parente de um prefeito que vai para a Secretaria de Cultura e esse parente, claro, essa pessoa pode ter uma ideia inovadora, né? Mas as ideias inovadoras são colocadas tecnicamente por pessoas experientes, né? Então, a primeira coisa que qualquer gestor pode, assim, o gestor maior de um município é querer pessoas qualificadas, né? E assim, uma coisa que é muito, infelizmente, é muito frequente, mas isso passa pela mente pequena dos gestores, que é politizar as ofertas, né? O que é que ocorre muito? Eu não sei se lá em Pacajus ou em outros locais que você trabalhou isso ocorre. Maior Horizonte isso ocorre. Por exemplo, tem lá um amigo meu que é músico e tem a sua banda e chega o evento do carnaval, certo? Mas como ele é amigo do doutor Alexandre, ou ele é parceiro de caminhada, vou dizer política até, né, político partidário do doutor Alexandre, ele não toca no evento da prefeitura, porque a prefeitura é meu adversário político. Olha só que coisa pequena, né? Eu tenho esse depoimento, né, de pessoas que vivem isso. Então, o que a gente também quer deixar bem claro, a mensagem que a gente quer deixar bem clara é que a gente, enquanto que está na vida pública e pretende chegar lá, e se Deus quiser a população assim entender, nós chegaremos, isso não vai ocorrer. Não me importa se a pessoa, naquele momento político, concordou comigo e resolveu caminhar comigo ou não, e que durante o processo de gestão eu vou, ei, macho, esse cara aí eu não quero ele nos eventos da prefeitura. Isso é de uma pequenez e de uma insensibilidade para com o artista e com a vida cultural do seu município que chega a uma aberração. E os artistas... E é verdade isso. Com certeza. Olha, se eu só lhe dar um exemplo aqui. Eu convidei algumas pessoas para vir aqui. Tiveram pessoas que Alexandre, eu quero evitar aí, porque se eu for participar... Eu sou artista e tal, se eu for participar de um negócio desse aí, vão entender que eu sou teu aliado. E eu tô ali, por ali, aí como é que eu vou ser chamado para me apresentar? Ou seja, os artistas do município estão assim, só se apresenta se for amigo ou concordar com os interesses da gestão, entendeu? E isso a gente tem que banir do sistema de gestão. Eu até digo, a gente citou ali em off, rapaz, Alexandre, teve uma época que alguns momentos culturais de Horizonte tiveram mais vida, tiveram mais vivacidade, que foi quando você citou o nome da Vânia. A Vânia teve à frente durante um processo e em algum momento algumas coisas foram mais valorizadas, né? E não é mentira, e nem a gente tem que, em chegando lá, rapaz, não me acompanhou. Fica aí. Isso é tão menor, tão pequeno, que a gente fica triste. Os artistas têm que ter o seu posicionamento, né? Claro. Assim, a gente estava passando por um processo muito crítico com
uma má gestão da lei Paulo Gustavo no município de Pacajus, né? Podemos dizer assim, né? Onde eu era a pessoa que sempre buscava, pessoal, a gente tem que ir atrás desse recurso, isso não pode demorar tanto tempo. Mas é porque a maioria dos artistas trabalham nas escolas, né? São professores, né? Tem receio. Mas a gente tem que saber separar as coisas, Claro. né? Eu sou artista, sou arte educador, mas eu sou artista, tá entendendo? Mas aí a gestão não tem consciência disso, não compreende dessa forma. Então, eu acho que quanto mais houver profissionalização dos artistas dentro de um município, isso vem através de oficinas, de cursos, né? Permanentes, né? Permanentes, claro, através de uma lei, né? Mas essa lei também tem que ser fiscalizada, né, para a Lógico. sua execução. Então, e isso é pelos vereadores. Então, os vereadores também que estarão nas cadeiras próximo ano precisam, de alguma maneira, ter esse entendimento, né? Porque o Fundo Municipal de Cultura é também fiscalizado por eles, mas eles nem conhecem que tem, tá entendendo? Às vezes, sabe? Então, os artistas precisam, né, de uma valorização em cada, claro, diante das trajetórias culturais de cada município, né? Pacajus, na década de 40, teve muita efervescência cultural, assim, década de 40, 50, e isso em prol de uma construção da igreja matriz da cidade, onde os artistas se apresentavam e passavam os chapéus para ajudar na construção da igreja, ou seja, a gente ajudou a construir o futuro da cidade, tá entendendo? Claro. Então, e isso na década de 70, 60, teve essa efervescência. Aí começou os anos 80, né? Os anos 80, de 85 para cá, 40 anos de peia. Assim, Degringolou. agora, sim, há 10 anos atrás, houve essa questão da Dilma Rousseff, né? Criar esse Sistema Nacional de Cultura, e tínhamos na prefeitura um governo petista, né? Então, de alguma maneira, isso nos ajudou a ter o nosso CPF muito mais rápido do que os outros. Na época também tínhamos um secretário chamado Gêmeo Falcão, que era muito aberto, né? Era uma pessoa muito comprometida com a causa, assim, sabe? Então, é importante que tenhamos nas gestões pessoas experientes de causa, né? Pronto. Não experientes por ler, né? E pessoas qualificadas também, né? Era exatamente isso que eu ia colocar. Eu acho que assim, chega um momento que não dá mais, por exemplo, historicamente, a maior parte das vezes, os secretários de cultura eram secretários, como ocorre principalmente lá no nosso município, na maior parte das vezes, são pessoas de indicação política e não são técnicos, e pessoas que não têm aquilo como causa, que não têm aquilo como missão de vida. Quando você, e é essa a nossa cabeça, é essa a nossa intenção, você colocar à frente das pastas, principalmente as pessoas técnicas e que levam aquilo como missão de vida, a possibilidade de dar certo aumenta muito. Eu digo sempre o seguinte: quando você começa certo, a chance de você chegar lá de forma correta aumenta. Mas se você já começa errado, eu vou aqui botar um amigo do prefeito, como agora recentemente a gente teve uma secretária de cultura lá que não tinha. O negócio dela é promover festa. Uhum. Você promover festa não lhe baliza para ser, né, estar à frente de uma secretaria tão importante, a exemplo do que ocorre na medicina, né, em que existem as áreas básicas, né, pediatria, cirurgia, clínica médica, ginecologia, traumatologia, tudo é área básica. Pô. Isso tudo você tem que tratar de forma contínua e oferecer para a população o melhor possível. A cultura, dentro das políticas públicas, é básico. Básico. Previne violência. Lógico, né? você tirar as crianças ali que estão na Cura ociosidade, pessoas. envolver ela no colégio, ter um momento no contraturno dela ser uma aluna de arte, dela ser uma aluna de dança, dela ser uma aluna de música, de aprender um instrumento. Mas não só ali no Centro Cultural, um negocinho desse tamanho que não está acesso. Quem é das periferias e tudo, por que você não leva aquilo ali para os distritos, você não leva para os bairros? Inclusive, e aí eu friso muito a história de você oportunizar o ano inteiro. Isso. Né, de ter um calendário de apresentação, de oportunidade. Não sei se é porque, não sei se tu sabe, mas eu comentei com um outro colega nosso falando de saúde,
Hoje eu sou estudante de música, né? Ah, é. Aí tranquei a faculdade por conta dessa sobrecarga. Claro, é Eu importante. sou formado em medicina, mas no pós-Covid eu entrei muito nessa questão do instrumento e escolhi o cavaquinho, porque eu gosto de samba e tal, aquele negócio todo. Então eu sou um estudante de cavaquinho, né? O instrumento que eu estudo é cavaquinho, é o instrumento que eu estou aprendendo a tocar. A gente já está nessa luta aí há uns 3, 4 anos. E resolvi ano passado fazer o curso de música. Aí prestei vestibular, passei e Fez o tranquei Enem. agora. Fiz o Enem, fiz o Enem, Sim. fiz o Enem e tudo e tal, e sou estudante, mas no momento eu estou parado por conta do período de Para tu ver a pré-campanha. importância, né? Tem musicoterapia, né? Assim, Claro. a cultura e a arte já está inserida dentro de outras, Não tenho né, dúvida. outras áreas e segmentos da sociedade, assim, mas não se vê de uma maneira mais artística também, sabe? Vê mais como uma questão cultural e social. Né? Tem o artístico também, né? O artístico é o quê? É criação vamos dizer assim, um exemplo, um edital de criação de espetáculos cênicos, né? É porque isso também, de alguma maneira, fomenta o conhecimento dentro de um município, né? Às vezes, para fazer um espetáculo de teatro, você tem que conhecer o seu objeto de pesquisa, né? Porque você não vai criar um espetáculo do nada. Por Claro. exemplo, eu fiz um espetáculo chamado Drácula ou o Desmortal, né? Pode ser um nome até meio estrambólico, né? Foi até apoiado pelo Itaú Rumos Cultural, onde o nosso objetivo era conhecer o desconhecido, né? E isso pode ser para qualquer âmbito, né? O nosso âmbito foi internacional, né? A gente conheceu as etnias ali, Você me disse que viajou, Dessanas. foi para a Romênia e Sempre tal, né? a gente foi conhecer nesse projeto a cultura indígena, né? Que é a cultura realmente onde a sociedade branca não determinou ainda as suas raízes, porque lá nessa cidade se falam 23 línguas, além do brasileiro. Isso é incrível, assim. Você está dentro de uma cidade onde etnias falam entre si, entre variados dialetos, é impressionante. E de lá a gente foi para a Romênia, né? Conhecer e trilhar o mesmo caminho de Jonathan Hacker até encontrar o Drácula, né? A gente conheceu uma deusa indiana, na Mãe Mira, em Bad Weststein, na Alemanha. A gente foi na França, onde ensaiou no teatro mais importante do mundo, um dos, né, que é o Teatro L'Opprimé. A gente foi para Coimbra, conheceu a cultura portuguesa, né, os nossos ancestrais, vamos dizer assim, e fez residência artística numa das faculdades mais importantes do mundo, que é a Faculdade de Coimbra, né, dentro do Teatro Acadêmico Gil Vicente. Ou seja, isso me fez ter experiências diversas para o meu objeto. Se levar isso para o município, eu vou para a comunidade quilombola para fazer uma vivência junto a eles, para fazer um espetáculo. Esse espetáculo, a partir da minha vivência, vai mostrar aos espectadores toda aquela cultura, né? Todo aquele âmago, né? que foi, vamos dizer assim, buscado, conquistado, né? Adquirido com aquela vivência. Então, Claro. isso é muito importante para o município, porque isso vai fazer com que o espectador fale, olha, ontem eu assisti um espetáculo sobre os quilombolas, a gente precisa até lá conhecer. Claro. Né? Outra coisa também dessa descentralização, eu falei do pensamento, né? Agora eu vou falar dessa descentralização do fomento, da fruição, né? Você fala que tem um elefante branco lá em Horizonte, que é o Centro Cultural, onde é mal usado, né? É mal usado porque os artistas estão desmobilizados, não valorizados, né? Isso. E se houvesse uma valorização e aquele centro cultural fosse efervescente, né, as pessoas do centro iriam assistir os Claro, espetáculos. lógico. Né? E uma outra opção também é pessoas vindo das suas regiões para o centro cultural. Né? Outra é essas apresentações. Se eu faço um edital onde um espetáculo tem que ter 10 apresentações, né, porque ele propôs isso, qual é a contrapartida social do projeto? Né? Levar dessas 10 apresentações, 5 para a região rural, para a zona periférica da cidade. Essa é uma forma de descentralização com valorização. Tá entendendo? E outras coisas também, né? Que a gente. De também visitações a grandes galerias em Fortaleza, por exemplo, uma pessoa de uma região interiorana precisa também conhecer coisas novas, né? Coisas para além do seu município, Claro. para que, de alguma maneira, até valorize mais o que nós temos, né? Assim, eu acho que quando a gente
conhece o desconhecido, né, a gente se torna mais, vamos dizer assim, aberto às nossas experiências na minha cidade, assim, né? E Eu sou diminui os preconceitos, né? Você acha isso, que você dá uma quebrada nessa isso. relação. Você Eu oportuniza e quebra isso. Só um exemplo disso, né, de preconceito, né? Eu produzi em 2014 o Grupo Norte de Teatro, é um grupo de integrantes negros, né, que fala sobre questões da negritude, né? Ele estava fazendo um espetáculo de circulação nacional. E eu pedi para que eles aqui no Ceará fossem para Pacajus, né, apresentar na Praça de Pacajus, né? O espetáculo que foi realizado em Porto Alegre, em São Paulo, em Minas Gerais, foi para Pacajus. Aí houve até uma valorização, né, porque o grupo não era da cidade, né, mas quando foram assistir o espetáculo, perceberam que naquele espetáculo tinha toda a cultura negra, né, do candomblé, da umbanda, e isso foi uma coisa assim aterrorizante na cidade, que nunca tinham visto isso em praça pública, assim, sabe? Uma questão de que também a diversidade tem que ser trabalhada dentro das secretarias de cultura, sabe? Porque dentro do município, pelo menos em Pacajus, né, vamos dizer assim, há indígenas, há um indígena, segundo o IBGE, que se considera indígena, né? Há também quilombolas, né? Há também umbandistas, candomblecistas, né? E isso tudo tem que ser abarcado pela Secretaria de Cultura. Ainda essas questões da negritude, né, não há dentro do Conselho Municipal de Políticas Culturais lá no município, uma questão que, inclusive, eu não sou conselheiro, né, mas eu não tenho poder de voto, né, e, inclusive, alguns conselheiros precisam também ter a sua, vamos dizer assim, tem que ter a sua responsabilidade. Se eu sou conselheiro do teatro, eu tenho que lutar pelos meus artistas, tá entendendo? Dentro Lógico. desse conselho. Então, há pessoas também que são colocadas, mas que não têm força, não têm voz. Então, temos que fortalecer também os conselhos de políticas culturais, assim, com formações, tá entendendo? Com a importância deles ali. É uma questão mesmo basilar, assim. Quando a gente percebe que a nossa cultura e a nossa arte o fomento artístico, cultural e social não está indo bem, temos que recomeçar, fazer uma retomada, né? Uma retomada de pensamento, né? Para que as atitudes sejam tal qual é a prioridade da demanda do município, sabe? Então, isso é diálogo tem que ter diálogo, né? Magno, eu gostaria de agradecer a sua presença, foi muito boa a conversa, enriquecedora. Obviamente, você é um cara que tem muito conhecimento e muita vivência, não Sim. só conhecimento teórico, mas de vivência na cultura de uma forma ampla. E a mensagem principal, que eu acho que você frisou muito bem, é isso, que as secretarias de cultura elas não podem ser secretarias de evento, não pode ser pão e circo. A gente tem que tratar os artistas com respeito e com a necessidade que a nossa cultura municipal se faz ali obrigatória para o poder público abraçar e, obviamente, dentro desse aconchego, proporcionar um enriquecimento da cultura e levar para toda a população. E de forma contínua, independente de ter partido, de ter optado pelo João, pelo Pedro, pela Maria, mas se o artista ele é um artista, ele tem que ter o espaço dele, para que ele possa levar a mensagem, para que ele possa levar o trabalho dele para a população. E a gente acredita muito nisso, separar os espaços para que cada pessoa, que cada artista do nosso município tenha a oportunidade de ir lá mostrar a sua arte, seja ela no teatro, seja ela na dança, seja ela na música, seja ela no artesanato, seja ela, enfim, todas as áreas e todas as apresentações, de todas as formas. Tão ricas que são, mas infelizmente com pouco acesso, porque esse espaço não está sendo aberto. E a gente espera que o futuro seja de mudança para que esse espaço esteja lá feito Cristo Redentor, dos braços Para a abertos. gente tocar o nosso pra cavaquinho, né? E eu vou lá também,
Como eu estou ali, quando tiver uma apresentação dessa, pai, turma, deixa eu só aqui, Sim. deixa eu dar um dó aqui. Isso. Mas, enfim, quero lhe agradecer demais a presença e, assim, e deixar também o convite aberto, porque aqui nesse podcast, aqui nos Vozes de Horizonte, nesse bate-papo com o doutor, teremos várias outras oportunidades. Inclusive, a gente vai trazer, né, artistas do município para eles também contarem um pouquinho, aqueles que não se virem aprisionados Sim, na sim. pecha de se partidarizar. Sim. Que assim a gente não pensa e assim a gente não irá fazer. Meu irmão, Muito foi um obrigado. prazer. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Fique com Deus. E Boa se Deus sorte, quiser. viu? Amém, amém. Muitíssimo obrigado, meu irmão.